Existe um território, além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em O Punhal Imaginário, Dagger of the Mind, 1966. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando os corredores frios da colônia, a iluminação difusa e os reflexos metálicos, as sombras alongadas projetadas pelas cadeiras do neutralizador neural e o ar carregado de tensão silenciosa. Depois, aproximando-se de Tristan Adams, que permanece sozinho, imóvel, enquanto o dispositivo zune com energia crescente, refletindo na pele e nos olhos um vazio absoluto. Kirk e Helen avançam rapidamente, os passos ecoando como batidas aceleradas, tentando alcançar Van Gelder enquanto ele tropeça entre corredores e portas automáticas. Spock se junta, a mente em fusão com Van Gelder, trazendo à tona memórias reprimidas e revelando o controle mental de Adams. Adams grita, mas sua voz se perde no vácuo psíquico criado pela própria máquina que ele domina, até que, sem ninguém para guiá-lo, sua mente é tragada pelo vazio, colapsando em silêncio absoluto. Kirk segura Helen, Van Gelder recupera fôlego e a energia da colônia se estabiliza. A câmera se afasta, subindo pelos corredores e saindo para o céu escuro de Tantaluvi, levando o espectador a contemplar o espaço profundo agora silenciado. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A Enterprise chega à colônia, corredores frios e médicos atendendo os detentos em silêncio pesado. Van Gelder, escondido em uma caixa de carga, implora por ajuda. Kirk observa desconfiado, enquanto Ellen monitora os sinais vitais e a tensão cresce, sem que ninguém perceba a profundidade do controle mental exercido por Adams. Cada gesto, cada olhar carrega presságios. Adams sorri com uma cordialidade ameaçadora, enquanto a colônia se revela como um organismo vivo, pulsante de segredos e manipulação. As sombras alongando-se pelos corredores, insinuando perigo e incerteza. O neutralizador neural é apresentado, uma cadeira que promete cura, mas que esconde a corrupção. Kirk decide testar a máquina em baixa intensidade, e Ellen mantém os controles atentos, enquanto Adams se move de forma silenciosa, planejando assumir o comando. O ambiente inteiro parece respirar com a antecipação da manipulação, a tensão crescendo como um predador invisível. Kirk agora adentrava em um território além daquilo que a consciência consegue nomear. A mente se torna campo de batalha, com Van Gelder lutando contra bloqueios mentais, Spock conectando-se para desvendar a verdade. Cada corredor, cada sala da colônia, cada olhar de Adams se transforma em símbolo do controle e da resistência, enquanto Ellen encontra maneiras sutis de sabotar a máquina e recuperar a liberdade mental. A tensão se intensifica, decisões são irreversíveis e cada movimento aproxima os envolvidos do confronto final. Kirk estava entre a luz do heroísmo e a escuridão da imperfeição, enfrentando o poder de Adams, apoiado por Ellen e Spock, enquanto Van Gelder emerge das sombras de sua própria mente. O confronto é inexorável. A colônia inteira vibra com energia liberada e Adams sucumbe à própria criação. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no espaço profundo. Estamos verdadeiramente livres se a mente alheia pode ser tão facilmente dominada?
Os espaços falam antes das palavras. Os corredores frios da colônia, as luzes difusas e os zumbidos do neutralizador neural não são apenas cenários, são ecos do inconsciente, refletindo medos, desejos e tensões internas que se ocultam sobre a fachada da ordem e da racionalidade. Cada sombra e cada reflexo metálico ressoam como símbolos de forças psíquicas invisíveis que permeiam a consciência coletiva. A trilha de silêncio e tensão revela padrões universais, a luta entre controle e liberdade, entre autoridade e vulnerabilidade. A colônia torna-se um microcosmo do inconsciente coletivo, onde os limites da ética, da moral e da razão se confrontam, expondo os perigos de um poder que invade a mente alheia. O Dr. Tristan Adams manifesta o arquétipo do tirano ou do mago distorcido, impondo sua vontade sobre os detentos. Sua ambição e arrogância produzem consequências trágicas, mentes apagadas, dependência forçada e a própria destruição final de sua essência, refletindo a inevitabilidade da sombra não integrada. A sombra se manifesta de forma contundente na manipulação, na falsidade das memórias implantadas e na dissolução da autonomia mental. Kirk, Helen e Van Gelder experienciam diretamente os efeitos desse desequilíbrio, observando a tensão psíquica que corrompe a ordem e provoca caos emocional e existencial. A trajetória da obra se conecta ao mito de Midas, cujo toque transformava tudo em ouro, mas destruía o que tocava. Adams, ao tentar controlar e moldar mentes, personifica essa ambição. O poder que deveria curar e reformar torna-se destrutivo, apagando identidades e corroendo a própria humanidade de quem o exerce. A colônia reflete o castigo do excesso, a maldição de desejar possuir o que não pode controlar. O arquétipo do herói se manifesta em Kirk, cuja coragem, discernimento e abertura à verdade permitem confrontar o poder de Adams, restaurar equilíbrio e garantir liberdade. Sua ação simboliza a integração da consciência com o inconsciente, lembrando que enfrentar a sombra é essencial para a evolução psíquica. O retorno transfigurado das imagens iniciais, corredores frios, cadeiras metálicas, sombras alongadas, agora se percebe como símbolos de aprendizado e advertência. O espaço, antes ameaçador, transforma-se em espelho de consciência restaurada, evocando reflexão profunda. Ao final, resta a reflexão mais profunda. Estamos verdadeiramente livres se a mente alheia pode ser tão facilmente dominada? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria O Punhal Imaginário, Dagger of the Mind, 1966?